Dragão, tá no Serasa do futebol. E o CRB, o Clube Regatas Brasil, lá de Maceió, também tá no Transferban. Ou seja, é praticamente um domínio paulista aqui no Transferban por conta de Corinthians, São Paulo, Santos e a Ponte Preta. Caramba, que coisa, hein? Ô Zé, que dia que é hoje, Zé? Hoje é dia 21 de julho, venceu o boleto do aluguel hoje, que delícia. Ai, que delícia, e hoje é dia nacional do garimpeiro. O que faz um garimpeiro? Aquele cara que fica aqui, ó, com uma peneira na beira do rio, tentando achar o ouro. Você sabe que no futebol tem o garimpeiro da bola, né? O garimpeiro da bola é aquele que vai em busca de talentos, o olheiro, né? O olheiro, né? O antigo olheiro. Hoje não tem tanto mais isso, porque o futebol tá tão chato. Scout. Empresário. Antes tinha o DVD, agora nem DVD nem tem DVD mais, tem né? mais. Agora tem rede social. Rede social. O cara põe ali um flash de um vídeo. Uns cortes, né? Uns cortes. Isso. Mas antes, no futebol, tinha o garimpeiro de talentos. Garimpeiro de talentos é aquele que ia em busca... Sabe o... Diretor de futebol também era assim, né? O Brasil de Oliveira, que foi um dos grandes, né? Um dos grandes comunicadores de Campinas, ele tinha esse talento, né, Bolacha? Você quer um pouquinho... Né? Ele tinha o olhar clínico e em busca de jovens talentos. Olha, aí, ó, que legal. E hoje também é dia da comida não saudável. Ou seja, aquele alimento que você trouxe pra galera aqui hoje à tarde não é saudável. É um cookiezinho. Isso, a bolacha, né? O biscoito. A bolacha. Por exemplo, o hambúrguer de uma rede de fast food. Não é uma comida saudável. Qualquer uma. Até daquela que fala que é saudável. Aquele salgadinho. No pacote estufado. Aquele pacotinho de salgadinho. Aquele hot dog. Aquela batata frita gordurosa. Com cheddar bacon. É muito... Batata bandida é muito gostoso. Mas é aquela uma comida... costelinha que tem uma ardência na boca daquele restaurante australiano. O canguru fica do seu lado assim, certeza que você vai comer isso aí, rapaz. Meu Deus. Pois é. E hoje também é aniversário de clubes importantíssimos do mundo, hein? Vamos lá, hein? Do mundo. Deixa eu ver quem tá fazendo aniversário hoje. Hoje é aniversário, sabe de quem? De quem? Cara, hoje é aniversário do Fluminense, hein? O Fluminense Futebol? Fluminense Futebol Club. Futebol Club. 124 anos. O Leozinho aqui do Terra da Gente, né? O esposo da Natália Assis, do Terra da Gente, é tricolor de coração. Sabe quem era tricolor também de coração, mas apaixonado? Jô Soares. Jô Soares, era exatamente. Tricolor. 124 anos, parabéns pra você que torce pro Fluminense. Temos muitos cariocas. Pedro Bial também, Fluminense, legal. Hoje também é aniversário do Progresso. Completa 67 anos hoje. Brasília, Distrito Federal. Não é. E Ele você, é de... Da onde você acha que é o Progresso, Fábio Chaib? O Progresso é de Espírito Santo, cara. Não, também não é. É de Mucajaí. Mucajaí. Roraima. Grande Mucajaí. E hoje também é aniversário do Itaperuna. Itaperuna é tradicional, da hein? Bahia, não é? Itaperuna? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, certo? Fábio Chaib, lá de Itaperuna. Rio de Janeiro completa hoje 37 anos e hoje também é aniversário do Vossen. O Vossen, 72 anos. De Assis, acertou. O Vila Operário Clube Esporte Mariano. É o Vossen. É do lado de Marília aqui, o Assis? Isso, Assis, estado de São Paulo. Uma cidade muito bonita, viu? O estádio chama Tonicão. Que legal. Coisa boa. Ali tem uma igreja muito bonita de São Francisco, por conta de ser Assis. De Assis, né? Muito legal a cidade. E hoje também é aniversário de cidades importantes do Brasil. Aê! Hoje com delay, hein? Com delay. Vamos lá, hoje é aniversário de Nova Mamoré. Mamoré, Minas Gerais. Não, mas Nova Mamoré é Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro ou Minas Gerais? Minas Gerais. É em Rondônia. Hoje é aniversário de Pombal. São Paulo. Pombal é São Paulo, É na Paraíba. Hoje é aniversário de Lagoa Santa. Lagoa Santa é Paraíba. Lagoa Santa é Alagoas, Paraíba. É no estado de Goiás. Hoje é aniversário de Itapecurumirim. É Espírito Santo. Peraí, é Bahia. É no Maranhão. E hoje é aniversário de Itarumã. Amazonas. Itarumã é no Pará. É no estado... É certeza? Quase certeza. Ai, já estive lá, velho. Eu quero mudar. Então muda. Paraná? É no estado de Goiás também. Ainda bem que você tinha certeza, hein, Fábio Chaib? São 4 horas e 17 minutos. Hoje tem GPS. Santos. A gente vai falar também dessa questão do Transferban. Os clubes de São Paulo estão todos punidos, hein? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Boa. E claro que você pode participar do Arena CBN 19 991869070. Hoje é tema livre.
Posso dar uma sugestão? Pode. Aquela comida, é porque boa. hoje não é o dia da comida não saudável? Comida não saudável. Aquela comida que você sabe que não faz bem, mas você gosta. Pô, o churrasco se enquadra? Depende qual é o corte. A costela gordurosa, ela não faz bem, mas é tão bom. Ó, um salaminho pra ver um jogo. O salaminho não é um embutido. Sabe um que eu descobri recentemente, que pra ver jogo também é uma delícia, mas é extremamente calórico? Qual? O amendoim japonês. É mesmo? É, o amendoim japonês é uma bomba. Amendoim come muito, hein? Tem praticamente uma colônia japonesa aí dentro, sou né? prazer elefante, adoro o amendoim. Eduardo Rodrigues tá na Central Técnica e a Samela Deep tá no comando do streaming. Você está acompanhando a CBN Campinas, tá no ar o Arena. Daqui a pouco a gente volta. 99186-9070, 99186-9070. A enquete hoje então. Aquela comida que você sabe que não faz bem, mas é tão gostosa que você come. Você fala, tá tudo bem. Pra ver um joguinho do Santos hoje, Isso. qual que é a comida não saudável? Manda pra gente. Sopa, né, velho? Sopa. É sopa. Arena CBN. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Hoje é dia de super terça no Iga Atacado com ofertas especiais. Confira. Energético Monster Sabores Lata 473 ml, R$ 7,89. Refrigerante Coca-Cola tradicional ou 0,2 litros, R$ 9,39. Linguiça Toscana Aurora congelada 5 quilos, R$ 79,90. Nesta embalagem o quilo sai por apenas R$ 15,98. Leite condensado Italac semidesnatado 395 gramas, R$ 5,29. Corra, ofertas válidas somente para hoje, 21 de julho. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Cortag, com você construindo o mundo. Na Stuttgart você conta com todos os serviços de pós-venda para o seu Porsche, manutenção, revisão, funilaria, pintura, car care e muito mais. Venha nos visitar na Avenida Princesa do Oeste, 1811, bairro Jardim Proença, e agende o seu serviço. Stuttgart, sua referência Porsche. Tem momentos que pedem chopp artesanal de qualidade. Com chopp artesanal Bergrin, cada encontro fica ainda melhor. Peça já pelo WhatsApp 19998218426 e viva a experiência. cervejariabergrin.com.br. Se beber, não dirija. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente. Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Cortag, com você construindo o mundo. O mercado imobiliário exige informação de quem entende do assunto. Por isso, na hora de realizar seu sonho, é importante estar de olho nas notícias. Todo sábado às 11 da manhã, com Léo Gaspar Mota e Rafael Pio, negócios imobiliários com LG Mota Mega Store. Análises estratégicas, tendências e boas dicas para quem quer investir. Negócios imobiliários com LG Mota Mega Store. Certeza de bons negócios e ótimas oportunidades. Oferecimento Casa Arborais, condomínio fechado de 3 a 4 suítes, obras iniciadas. Avenida 105, visite o decorado em frente ao Shopping Iguatemi Campinas. Azul, o seu futuro mora nos detalhes. Arena CBN. São 4 horas e 21 minutos. Olha só, ontem nós 4 também e 21. voltamos do intervalo 4 horas e 21 minutos, hein, Bolacha? Olha aí, hein? Estamos aí Isso é um cumprindo sinal, o cara? protocolo. Não sei se é um sinal. Não sei, mas eu essas informações. Deu eu um guardo. sinal. Falando Sabe do pagodeiro, mande um sim. em música, o Israel, grande Israel. Do Rodolfo? Não, o Israel Moreira tá aqui conosco. Israel Moreira. Lupe mal acostumado é do Araqueto. Araqueto. Ele Você deu me risada. deixou. Não consegue, né? Abraços, meu irmão. Valeu, Israel. Tamo junto, meu parceiro. Obrigado, viu? Grande Israel. O Ó, Araqueto tem uma música assim, ó, eu queria ser bem O Araqueto, diamante. quando passa. Verdade, né? O Araqueto, ele foi bom já, né? Já foi bom, né? né? Olha lá, o Scheibe tá no É. Araqueto. Canta pra dentro, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui algumas mensagens. O pessoal tá participando conosco, viu, ó, Fábio Scheibe? Ó, todo É mesmo? dia é dia da comida não saudável. Como assim, Jaime? Você tá doidão da cabeça, cara?
Todo dia Não precisa pode. se alimentar bem, hein? Precisa se alimentar bem. nossa. É que hoje é um dia Fazer- específico, entendeu? Hoje os caras... Hoje é o dia do lixo. Fazer exame, né? Fazer exame depois. Colesterol, diabetes, precisa cuidar da saúde, Hoje é hein? aquele dia que a gente dá uma liberadinha, o famoso dia do lixo. É, o dia, né? Eu não gosto desse termo. Mas você dia já do ouviu lixo. esse termo, Eu já já ou ouvi não? esse termo, É né? que você come Porque o errado. nosso corpo não é uma lata de lixo. Mas é aquele dia que você pode. É um dia que você faz. Vai, hoje uma pizza semi-pronta, por exemplo. Nossa senhora, esse. Olha. E você não gosta de falar do lixo? Queijo, né? O queijo não é queijo. O queijo é outras coisas. Boa tarde, amigos. Aquele torresmo, aquela panceta. Ah, é a pancetinha. É bom demais. É o André de Campinas passando vontade aqui na gente. É, melhor comida não saudável pra assistir jogo é o torresmo de rolo. Atenção, hein? Eu disse torresmo de rolo. Rolo. Mas quem mandou a mensagem foi o Ivo Alves. Final do telefone 8339. O torresmo de rolo é gostoso, hein? Mas só que quando alguém sabe fazer, quando o autor sabe fazer. É, fica porque não vai sequinho. inventar de fazer, porque você vai se dar mal, né? Exatamente. Zé Neves, pior que Transferban é ser notícia nacional. Como que o time perdeu... O time que mais perdeu no século. Viram essa notícia? Deixa eu ver aqui, ó. A ponte, Macaquinha, ela tá quase chegando no Avaí. O Avaí acho que tem 538, a ponte 535. São 5 ou 6 partidas, 6 derrotas a menos só. E são 12, né? 12 jogos sem vencer. A Ponte Preta tá numa fase terrível, terrível. O Vanderlei Júnior que mandou mensagem pra gente. Altair Fernandes, Assis é minha terra natal. Ô, Altair, que bom, hein? Assis do Assisense, que hoje completa mais um ano de vida. Deixa eu ver aqui, tem mensagem de áudio. É Vossen, né? O que eu falei? Assisense, você falou. Ah, mas que tem um Assisense também, né? Não tem? É o rival Mas não do completa Vossen. hoje. Mas hoje é aniversário do Vossen. Do Vossen, exatamente. Desculpa pra quem Se você torce. faz isso aqui em Campinas, você ia arrumar um rolo, rapaz. Eu não ia embora da rádio, não, né? você não ia. Ô, Bolachinha, manda mensagem de áudio pro ar, por favor. Fala, Lupe, beleza? Opa. Aqui é o Tyson, lembra? Tyson da Ponte Preta. Ô, Tyson, tá Rapaz, sumido, a hein, comida bicho? aqui não presta pra hoje pra ver jogo do Santos, é que o Torres do André vem misericórdia, você tá doido? Aquilo lá com limão, nem cachorro come. Porque não sobra. Falou, Lupe! Valeu, Abraço. Tyson. Pô, sumiu, cara. Tyson fazia segurança lá da ponte. É mesmo? Ele tinha uma tatuagem igual do Mike Tyson, aqui do lado do olho aqui, ó. E o apelido dele era Tyson. Eu lembro dele. Você lembra Eu dele? tentei uma vez me aproximar de um jogador da Ponte, ele olhou pra mim de um jeito Ah. que eu falei, deixa pra depois. Deixa pra depois, né? Deixa pra depois eu apareço aí. Minha filha está aqui dizendo que então eu tenho que fazer batata frita hoje. É o Alexandre de Hortolândia. Sim, Sim. filha do Alexandre. O seu papai, o Alexandre, pode liberar, mas só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. De batata frita hoje, tá bom? Tá, um abraço pra você. Como é que chama a filhona, o Alexandre? Manda aqui pra gente mandar um abraço pra ela. Faz na air fryer. Na airfryer. Só que tem que comer rapidinho, hein? Isso. Porque se for esperar pra comer a batata frita da airfryer, parece que tá comendo um borracha. chiclete. Ouvindo a Arena, tranquilo, eis que... Olha lá, aparece o Zé Neves na propaganda do supermercado. Que Ei, legal. Tá ouvindo fazendo compra, que Fazendo legal. compra. Fazendo compra. Quem que é esse Top. aqui que mandou mensagem? É o Marcos Altran, grande Marcão. Obrigado aí, ó. Vai assustar com o Zé Neves não, hein? Esse sorriso da foto aí eu faço toda vez que a Ponte Preta ganha. Ou seja, eu não tô dando risada há um bom tempo. Ó, é a Marina, a filha do Alexandre, e ela quer que frita no óleo. Ô, Marina, também aí ajuda o papai, né? Porque fritar no óleo faz uma bagunça danada, né? Nossa. Aliás, ô Fábio Chaves, falando em bagunça, hoje tem o Santos, hein, na Sul-Americana. O Santos joga pelos playoffs da Sul-Americana. Jogo lá na Venezuela, né? Contra a Universidade Central da Venezuela. O time que é de Caracas, mas o time não vai mandar o jogo na capital venezuelana por problemas, né, políticos. Vai mandar em Córdoba, né? Que vai mandar o jogo. Argentina? Lá na Venezuela. Não, é na Venezuela também, mas eu creio que é Córdoba também a cidade. Que legal, não sabia. Eu também não sabia, não. E o Santos que vai sem Neymar, né? Vai sem Neymar, sem Gabigol, isso não é novidade, jura? né? Isso daí já é notícia velha, exatamente. Não jogou na Mas o Copa. Santos tem tudo pra passar, né? O Santos se deu bem. Acabou sendo o pior classificado da Sul-Americana, né? Mas pegou um time que é considerado tranquilo pra passar. O Santos faz o segundo jogo aqui em São Paulo, aqui na Vila Belmiro, em Santos. Tem tudo pra se classificar aí pras oitavas de final Não da passa, Copa hein? Sul-Americana. Eu vou falar... Tô falando que não passa. Eu viu? falei hoje no estúdio e eu vou falar novamente. A Comebol, esse regulamento, o eliminado da Libertadores
Continua vivo, hein? Ele vai disputar um playoff com o segundo colocado da Sul-Americana. Isso não existe, cara. Isso não existe. Desculpa. Ah. Se você trabalha na Comebol, se a ideia foi sua e tá ouvindo a Arena, não é nada contra você, é contra a sua ideia, cara. Por que você não premia o segundo colocado da Sul-Americana, que no caso foi o Santos, pra jogar as oitavas de final direto? Não precisa ficar fazendo... o terceiro eliminado... é uma questão de que na Champions era assim. Gente, esse negócio de trazer característica da Europa pro futebol sul-americano, na minha opinião, e eu respeito todas as opiniões, não dá certo. A gente vê final única de Libertadores e Sul-Americana. É a UEFA-tização. Cara, esse isso é negócio muito de chato. musiquinha tocando pros times entrar... É negócio de UEFA. Não dá certo aqui, irmão. Fazer uma final única no estádio que não tem nada a ver com os dois clubes. O Palmeiras e Flamengo, né, Fábio Chap? Jogaram em Uruguai, Lima, no Uruguai, né? Não, jogaram primeiro no Uruguai. Jogaram no... verdade. Teve o Palmeiras e Flamengo que no Uruguai, foi no centenário, 21. né? 21. Depois jogaram 21. em Lima. Não tem nada a ver com Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Se você gosta, tudo bem, eu respeito sua opinião. Mas aí tira um pouquinho daquela essência do futebol do sul-americano. Por exemplo, eu sou contra a violência, pelo amor de Deus, nada justifica a violência. Mas, cara, bater um escanteio com o guarda colocando o escudo aqui, ó, pra não jogar o papel higiênico lá, nada mais isso é nosso, cara, isso é nosso. Aí agora, não, temos que isolar na área, temos que fazer aí, são 15 minutos de entrevista coletiva, logo após a partida, tudo na mesma sala, primeiro vai o técnico visitante, depois vai o técnico mandante. Isso é chato pra caramba. Chato. Libertadores eram 2 jogos, era de quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite. No meio do ano, lá no mês de junho, era uma delícia. O Corinthians contra o Boca Juniors. Quarta-feira à noite. Bomboneira e o Pacaembu. Aí você pega o Palmeiras contra o Deportivo Cali, né, Chaibe? 99. Exatamente. Jogo lá na Colômbia, jogo da volta no Palestra Itália. O Santos contra o Peñarol. Jogo no Uruguai, né? E depois no Pacaembu. Exatamente. Era pra ser na Vila, mas por conta de uma questão de público, né? Aí você pega o São Paulo. O São Paulo na decisão. O News, né? O News Old Boys na Argentina e o outro no Morumbi, lotado. Isso é Libertadores. Não isso que eles estão fazendo com a Sul-Americana e também com a Libertadores. Vamos pro repórter CBN que eu fiquei nervoso. Repórter CBN. Terça-feira, 21 de julho de 2026. A Polícia Federal recomendou ao Ministério da Justiça a demissão do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão da corporação por abandono de cargo. A decisão agora cabe ao ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, que ainda não se manifestou sobre o caso. Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado. À época, anunciou que permaneceria no exterior, alegando perseguição política. A área queimada no Brasil em 2025 somou 12 milhões e 700 mil hectares. O número é quase metade do verificado no ano anterior e 31% abaixo da média histórica. É o que mostram os dados do MAP Biomas. A queda foi puxada pela Amazônia, que passou de quase 16 milhões de hectares devastados em 2024 para pouco mais de 3 milhões de hectares no ano seguinte. É o menor patamar observado no bioma em 41 anos, quando a medição começou a ser feita. A ONU denunciou a intensificação dos ataques israelenses em Gaza, resultando na morte de dezenas de palestinos, incluindo crianças. Paralelamente, um surto de catapora agrava a crise humanitária em acampamentos superlotados, com mais de 9 mil casos registrados. A região também sofre com a escassez de água potável. A cotação do Brent pode ultrapassar a marca de $120 até o fim do ano, caso os bloqueios no Estreito de Hormuz persistam. A estimativa é do banco Goldman Sachs, mas partindo da premissa de que haverá uma redução das tensões no Oriente Médio, a instituição financeira projeta em $80 o barril do petróleo no último trimestre de 2026 e em 75 em 2027. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
estradas. Oferecimento GWM Darugi. Viva o amanhã, hoje. O Mário Quintino tá chegando aqui no Arena CBN para trazer as informações do trânsito. Só toma cuidado aí que tá vazando um som, hein? Eu acho que é do nosso colega Fábio Scheib, hein? Fecha o microfone, Fábio Scheib, porque o Mário Quintino tá chegando com as informações do trânsito nas estradas da região. Mário, boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações primeiro da rodovia dos Bandeirantes, uma atualização. A gente comentou mais cedo que teve um acidente na pista sentido capital paulista, à altura do quilômetro 71 em Itupeva. Nesse trecho a pista já está liberada, porém no sentido interior tem atendimento de uma outra ocorrência e lentidão na região do quilômetro 70, pelo menos 2 quilômetros de lentidão. Atenção então aí pela rodovia dos Bandeirantes, principalmente para você que sai de Itupeva, vem em direção de Campinas. A rodovia Anhanguera já tem lentidão em direção do interior, aqui em Campinas, para acessar a Prestes Maia, região do quilômetro 90, e também excesso de veículos na chegada para Campinas Montemor. No sentido capital, aí tem lentidão em Jundiaí, do quilômetro 62 até o quilômetro 60. Nesse trecho, a pista marginal é uma opção pela região. Falando também da Adalberto Panzana, a ligação entre as duas rodovias aqui em Campinas, aí o nosso ouvinte segue sem problemas em toda extensão. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN, trazendo mais informações do trânsito aqui nas estradas da região. Oferta do dia Oba Hortifruti, filé de salmão fresco com pele por R$ 89,99 o quilo. Passe na loja Oba mais próxima e conheça o novo site obaortifruti.com.br. Simbora! Brasileiro eu sou, com conta que eu vou, corte certo. Brasileiro eu sou, com conta que eu vou, corte certo. No ritmo da obra não dou mole não, vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É corte certo, é confiança. Vai tirar a ideia do papel, pode ter certeza. Com um toque de Cotag, a obra fica uma beleza. Tem tudo pro trabalho ser ligeiro, na parede ou no piso o resultado é certeiro. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou, é corte certo. É progresso no dia a dia, com a galera em ação. É tecnologia com Cotag na mão. É precisão, cotador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou, é corte certo. Cotag, com você construindo o mundo. Arena CBN. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. São 4 horas e 35 minutos, só lembrando, hein, que o jogo do Santos hoje, às 9h30 da noite, com transmissão aqui da CBN Campinas. Boa. O Santos contra a Universidade Central da Venezuela. Playoffs das oitavas de final, então já fica o convite para você, torcedor do Santos, Scheib. Inclusive, fazer uma retificação aqui, eu falei Córdoba, na verdade é Valência a cidade na Venezuela, viu? É pertinho do lado. Erro. Não, mas errou por pouco. Porque é igual, né? É igual o nome da Tanto é que se você colocar Valência no GPS lá na Venezuela, ele indica um caminho por Córdoba, sabia, né? Exato. Inclusive tem a Universidade da Esquerda e a Universidade da Direita na Venezuela. Né? Isso. E tem a Central, que é com quem o Santos vai jogar hoje. Exatamente. Tem a da esquerda, da direita e tem a Central. Ela não fica... Ela fica em cima do muro. Isso, né? ela fica em cima do muro. Não emite opinião. Isso. Boa tarde, amigos do Arena. Acho muito chato mesmo esses regulamentos da Comebol. Libertadores e Sul-Americana deveriam ter finais com 2 jogos. Outra coisa que antes era muito melhor e hoje é sem graça quando as equipes entram em campo. Antigamente era aquele foguetório do time da casa e as vaias do time adversário. Hoje entram juntos e com musiquinha. Abraços pra vocês, é a opinião do Carlos Mucim, com exceção do rapaz do Internacional que ligou o papel, lembra? Ligou o papel? Aí, o papel picado? Antes da hora? Nossa, mas deu um BO gigante. O Fábio tá aqui com a gente, o Fábio O Fábio tá aqui com a gente. O Fábio de Valinhos. Fábio de Valinhos. Boa tarde, amigos. Vocês viram a escalação da seleção espanhola vice-campeã olímpica de 2021
por que nós não aproveitamos a nossa base da seleção brasileira medalhista de ouro? Eles aproveitaram bem aquela base. Se não me engano, Fábio Chaib, você trouxe essa informação aqui no Arena, né? O time da Espanha que perdeu pro Brasil nas Olimpíadas. Exatamente, foi no CBN Esportes. Eu e o Júlio, postei pro Júlio também, o Júlio acabou levando pro ar também. Foi em 2021, né, referente às Olimpíadas de 2020, quando o Brasil ganha da Espanha. O Brasil dirigido por André Jardine. O Vicente Del Bosque já era o treinador da Espanha. Na Espanha, acho que 9 jogadores eram os titulares na final da Copa. Agora também no Brasil, acho que 2 jogadores que foram pra Copa estavam naquele time. É a base, né, a continuação, o método que eles usam aí, que tem muita eficiência, né, Lupe? O técnico da Espanha... era o Luiz de la Fuente, não era o Vicente Del Bosque. Eu falei Del Bosque, perdão. Del Bosque foi campeão. Então corrige mais essa informação, mais uma é né? música no Fantástico. Tá complicado, hein, velho? Tá complicado, velho. Ô, velho, deixa eu te falar um negócio, cara. Tá louco, mano. A seleção da Argentina também, cara, tá preparando uma base, eles têm um trabalho na base muito consistente, mas muito bem feito mesmo. Tanto é que o Mundial do ano passado, eles não foram campeões, foram, Chaib? Vice-campeões para Marrocos. Marrocos acabou sendo campeão, a Argentina foi a vice. Eu não vou te colocar numa cilada, mas eu queria saber se você tem informação se algum atleta daquele time subiu pra principal, se jogou a Copa, você sabe? Eu acho que aquele Ruivinho que tava, o Barco, né? Um Ruivinho que tava na Argentina, na reserva da Argentina, jogou esse jogo no final do ano passado. A base vem forte, porque vai girar, hein? Vai dar um. O Marrocos, que foi o campeão, subiu 7 jogadores. 7. Olha aí, ó. 7 exatamente. Olha aí, ó. Ou seja, já tá criando aí. E Marrocos caiu. Deu trabalho pro Brasil, né? Empatou com o Brasil. Empatou com o Brasil e ficou, se não me engano, caiu nas quartas, né? Perdeu pra França. Perdeu pra França. E Marrocos, ele tem feito uma estratégia de tentar, não é contratar, mas buscar jogadores que tenham uma ligação com o Marrocos, mas que são holandeses. Exatamente. E que inclusive já vem de categoria de base de grandes potências europeias. Então o Marrocos também está atento a isso. E ó, eu falo isso aqui há muito tempo. Marrocos, daqui a alguns anos, pode se tornar aí uma pedra no sapato das principais potências europeias e sul-americanas na disputa de Copa do Mundo. Inclusive, em 2030 vai ser sede da Copa, né? Verdade. Marrocos, Espanha e Portugal. Exatamente, esqueci desse detalhe. Esse recorde negativo da Ponte, a competência do pessoal lá é tanta que é capaz do time só empatar e nem essa marca atingir. É o Pedro Pansani, grande Pedrão Pansani. Rapaz, é capaz de acontecer isso aí mesmo. Ouvinte mandou mensagem de áudio, Bolacha, vai pro ar. Boa tarde, galera da CBN, Antônio Wilson, Nova Europa. Boa. Ô Zé, ô Lupe, ô povo sem mundial, quem que vai sofrer mais sem a Copa? Com seus campeonatos regionais, estaduais? É o Brasil, com o nosso campeonato brasileiro, ou Cabo Verde, com o campeonato de Cabo Verde? Quem vai sofrer mais desses times das nações que já saiu da Copa? Olha, eu não sei, cara. De repente, se o campeonato cabo-verdiano for mais equilibrado que o brasileiro, nosso aqui, talvez lá tenha mais interesse e mais emoção, porque pra nós a discrepância é tamanha que a gente fica sem saber o que fazer depois de uma Copa do Mundo, entendeu? Exatamente. Mais um. Boa tarde, amigos da CBN, é o Pepe de Campinas, vocês estão bonzinhos? Graças a Deus que acabou essa porcaria dessa Copa aí, meu. Misericórdia, que Copa horrível. Tá louco. Né, nego babando em Copa. Meu Deus, todo jogador Ou é Copa Paulista, que o cara vai uma expulso, faz xixi. seleção ou outra. Copa São Paulo, Futebol Júnior, isso que é bom. Não é futebol nem aqui, nem na China. O que eu gostei que os irmãos se lascaram. Que beleza, que maravilha. Beleza, Pepe, valeu. Tamo junto, grande abraço, valeu. Normal, Mais um. Vamos voltar a falar do Coringão. Fala, galera, Marcão Tricolor de Hortolândia na área. Fala, Marcão, tá no Transferban, hein? Muito legal ver os palmeirenses aí comemorando uma coisa aí ou outra, né? Os caras tá falando isso aí, cara. Se tivesse Transferban na época que os caras deviam pra todo mundo aí, nunca tinha saído da Série B. Se isso já tivesse fechado as portas. Sorte deles que agora que eles se arrumaram aí financeiramente, eles conseguiram se manter aí fora dessa lista aí. Tá certo. Mas o São Paulo, isso aí, semana que vem já tá fora. Pode ficar tranquilo. Não se preocupa com o São Paulo, não. É só vender uns 4 camarotes, né, pai? O objetivo de vocês é a nossa história. Olha lá, Fábio Chaib.
O cara tem que acostumar com a realidade, né? O cara vive do passado. Essa é a história do São Paulo. São Paulo é o Brasil das Copas, velho. Calma. Um dia já fez graça aí, agora não foi mais nada. Calma, Chay, você tá nervoso. Podia ter a Copa Transferban, Aí, a gente tava conversando aqui hoje à tarde, pra você que ligou o rádio agora, São Paulo, Corinthians, Santos e Ponte Preta são os times do estado de São Paulo que estão no Transferban da FIFA. Ou seja, não pagaram dívidas. Estão no Serasa. O Transferban, eu acho que essa é a melhor definição pro Transferban. É o Serasa da FIFA dos times que não pagam. Mas o que o Transferban impede? O registro de novos atletas. Não Ou adianta seja, nada o São Paulo anunciou 4 jogadores. Só o Newton, né, que chama o que foi contratado. O volante que era do Botafogo. Isso, ele já está regularizado, ou seja, ele pode jogar. Os outros 3 não foram regularizados. E enquanto não resolver essa pendência do Transferban, não joga. A Ponte tem 11 treinando. Nossa senhora. 10, 11 treinando. E não pode inscrever. Não pode. A FIFA impede novos registros de times que estão no Transferban. O Corinthians, se o Corinthians contratar um jogador, não pode inscrever. O Santos também não pode. É como você comprar 11 carros sem placa, não pode andar com nenhum. Não pode andar, exatamente. É isso aí, Zé. Inclusive o Corinthians tá apressado agora justamente por isso, né? O Memphis Depay termina o contrato agora dia 30 de julho, 31 de julho. Caso não seja renovado antes disso, vai ser um novo contrato, não vai poder inscrevê-lo. O Corinthians tem 4 transferbans ativos aí também, tem que regularizar isso, né, cara? A gente tava falando hoje aqui à tarde, eu, Danny Boy, André Berenguel, a FIFA, ela podia organizar a Taça Transferban. Seria muito legal. O que seria a Taça Transferban? Ela pega ali os times que estão devendo, pega lá, vamos fazer o Transferban da Comebol, lá do Brasil. Corinthians, São Paulo, Santos, Ponte, o Amazonas, o Atlético Goianiense e o CRB. Boa. E aí disputa um torneio. Só que só pode jogar jogador que não foi registrado no BID. Pode ser. Pode ser uma boa regra. Mas assim, o campeão, os que perderam pagam o Transferban do campeão, entendeu? Isso, boa. Por exemplo, a Ponte Preta é a campeã da Taça Transferban. O Corinthians, o São Paulo tem que fazer uma vaquinha, igual o Palmeiras fez pra contratar o Wesley. Sim. Pra pagar a dívida. É a motivação. Gostei disso. Você gostou? A ideia é boa, parabéns. Isso, só confronto de ida, não tem ida e volta. Não tem. É igual o Campeonato Paulista, é tiro curto. Até porque a janela tá aberta, tem que terminar antes do dia 11. E tem que ser jogo perto, que a Ponte não pode pegar avião. Mas também é verdade. Tem que pagar do bolso. Não consegue, né? Não consegue. É engraçado, mas é triste ao mesmo tempo, né? É verdade. O Marcelo tá falando aqui, ó. E o São Paulo, bora passar frio amanhã no Germano Krieger. Pablo e Bosquilha vão dar aquele abraço na Ponte. O Marcelo é torcedor do Operário, mas sempre participa aqui conosco. Boa, Marcelo. E o São Paulo ainda tá querendo levar o Bosquilha. Deixe o nosso fantasma em paz. O Bosquilha, que é formado no São Paulo, né, Chaib? E há um bom tempo já tem uma boas temporadas com a camisa do Operário. E se não me engano, ele é parente também do ex-árbitro Bosquilha, né? Também que apitou bastante. Acho que ele é... Isso não é bom, não, ser parente de juiz. Mas tá fazendo sucesso no Operário. Tá fazendo bastante sucesso no Operário. O Operário é o 3º colocado da Série B. Tá fazendo boa campanha esse ano, hein? Fala, galera! O João Carlos... De Freitas? Não. Tá falando que o João Carlos de Freitas é o pai do Carlão. O pai do Carlão. O Carlão tá de férias, né? Sim. Valeu, obrigado. Tem mensagem de áudio? Manda pro ar, Bolacha. Alô, CBN, uma boa tarde. Alô, Lupe. Opa! O Pingo, meu cachorrinho Pingo, mandou um abraço pra vocês. Um abraço tá com saudade de vocês. Acabei de passar aqui no Jardim Olina, no campo de treinamentos da Ponte Preta. Acho que os caras não tá molhando, não. O gramado tá seco, virou um pasto. Tá igualzinho o campo. Aonde vamos parar sem campo agora? Agora não tem nem campo pra jogar. Os caras não estão molhando a mão, nem dos jogadores vai molhar o gramado. Ninguém molha mais nada aí, velho. Pois é, exatamente isso. O Gabriel Bosquilha, que é nascido em Piracicaba, aqui do lado. Tá no Operário e é neto do Ducídio Vanderlei Bosquilha, árbitro que teve bastante nome no futebol brasileiro, né? O Carlão, que não é o de Freitas, tá falando que torresmo é a comida favorita aí no dia
da comida não saudável. Torresminha é O bom. Bar do Bigode, hein? É o melhor de Campinas. É, Carlão. E ele que também gosta de comer um frango. Você sabe aonde, né, Zé? É, sei. Deixa eu ver aqui, ó. É o Marcos de Indaiatuba para assistir o jogo do Santos só tomando sonífero para dormir e não assistir. O Santos tá numa situação bem desesperadora. Deixa eu ver se tem mais mensagem. Tem mais áudio aí, né, Bolachinha? Boa tarde, rapaziada, tudo bem? Ó, relato de agora a pouco, tá? Precisei cancelar a corrida, pedi pro passageiro desembarcar do meu veículo. Cidadão simplesmente começou a criticar, falar mal de Zé Neves, rapaz. Entrando no assunto de Arena aí, ele se dizendo um ouvinte também aí do Arena, disse que Zé Neves foi contratado apenas para alegrar a rapaziada, fazer palhaçada, que não entende de futebol, que não tem conhecimento nenhum, que é só piadinha pra lá e pra cá. Tava levando ele, Eu discordei, entramos numa discussão áspera, pedi pra ele descer, desembarcar do veículo, tá bom? Obrigado, Amigo, eu me considero amigo de vocês, com amigo meu ninguém mexe, tá Obrigado. bom? Ninguém fala mal perto de mim. Ô Zé, Oi. e só pra esfregar na cara dele, se ele estiver ouvindo agora, chama Lindomar o rapaz. Faz um resumão aí do que você achou taticamente das seleções da Bósnia, tá? E da Suécia nessa Copa do Mundo aí. Achei uma Bósnia. Valeu. Achei uma Não Bósnia consegue, e né? a Suécia não foi. A Suécia tava lá ou não? A Suécia perdeu pra Argentina. Não vi. Mas ninguém viu também. Ninguém viu também. Suécia é do... não, a Suíça que perdeu pra Argentina. Perdeu pra a Suécia não tá. A Perdeu pra Suécia França. perdeu pra França. Perdeu pra França. Eu não lembro da Suécia, cara. Não lembro mesmo. O Bosquilha é formado no Guarani. Renatinho Alves que... O Álvaro Gurgeira é verdade, Guarani. O que você ia falar, Chave? Não, Renato Alves tava torcendo pra Argentina, que nem louco. Comprou sai camisa, fora. foi até no posto da Moca lá torcer junto. Né? Aliás, eu vi uma galera, torcedores brasileiros que torcendo pra Argentina, brigando com argentinos nativos lá na Moca. Camboriú. Mas eu não, vi na Camboriú Moca. também. Argentino original e o argentino do Paraguai brigando entre si. Falei, meu Deus do céu, viu? É aquela briga que leva o nada ao lugar nenhum, né? É. Aqui no YouTube, boa, ok. É pior comer errado ou assistir o jogo do Santos, é pior ver o jogo do Santos. Ednei, tá Porque feio. comendo errado, em algum momento você vai ficar satisfeito, né? Com o jogo do Santos é muito difícil você ficar satisfeito. Boa tarde, time do Arena. Perguntar pode? Nada ainda do Monocast sobre o pagamento do Transferban? Ou entendi errado? Será pago entre o dia 20 de julho e 11 de setembro? Monocast é bom demais. Café com presida. Café com presida. O último foi o da SAF, né? O bilionário. 1 bilhão ele Não falou. tem o Milionários lá na Colômbia? Agora vai ter o Bilionários aqui de Campinas. Álvaro Gurgeira, não falei certo aqui? Ele mandou errado? Álvaro, Gurgueira, né? Gurgueira. É o grande Álvaro. Grande Alvarão. É o final do telefone 7846. Valeu, Álvaro. Alvarinho. Tamo junto. Tem mais mensagem de áudio aí, Bolacha? Manda pro ar. Alô, amigos da CBN. Beleza. Prazer em falar com vocês. O prazer é Luiz todo de seu. Hortolândia, Ô, Luiz. no meio de um trânsito aqui na Washington Luiz, em Rio Claro. É travado, com 24 minutos, tudo travado. Tô indo pra Andradina, São Paulo, minha terra de onde eu vim. Mas hoje sou hortolandense de coração e campineiro de alma. Aê! Nossa macaca e o velho peixe pode dar a mão e sair pro mundo esses dois, viu? Tem mais jeito não, gente. Tem mais jeito não. Um abraço. Valeu, abração. Boa viagem. Mais um. Boa tarde, galera. Tarde. Demar Valinhos. É assim, ó. Quem faz a regra é sul-americana. Quem vota nesses regulamentos são os presidentes de federações. Quem vota nos presidentes das federações nacionais são os clubes e algumas estaduais, dependendo do país. Então nenhum clube pode reclamar. O regulamento é chulo, é copiado, mal copiado. Mas infelizmente eles fazem assim, né? De acordo com o interesse deles, né? É verdade. Interesse comercial, interesse político. Como foi a Copa nos Estados Unidos, né? Interesse político, né? Comercial muito bom, mas principalmente interesse político, né? Mas assim, indiretamente os clubes têm que aceitar e ficar quieto, né? É verdade. Beleza? Um abraço. Boa, um abraço. Tá bom. O Sérgio Monteiro tá aqui no YouTube. Boa tarde, time do Arena. Vai, Palmeiras! Palmeiras é o único que não tá no Transferban, hein? O resto tá tudo bonito, tá tudo no Serasa. Era só o que faltava também, né? Não, o dia que o Palmeiras tá no Transferban, acabou o futebol, né? Acabou o futebol, né? Mais um. Boa tarde aí, pessoal do Arena. Ô, galera, não pega no pé do Fábio. O Fábio, os ouvintes já falaram que o Fábio é a nossa alegria, entendeu? Vocês ficam pegando muito no pé dele. Ô, Fábio, imita o japonês aí.
Vai, Fábio, mito japonês aí. Oh, chichicaracalama, pelo, ya la sete. Oh, pelo. Oh, yeah, baby, come on. Oh, yeah, baby, come on. Oh, yeah, baby, come on. Oh, yeah. Oh, yeah. Olha ele, calma. Os caras mandam sensacional. A escalação do Japão em breve também, quando breve, voltar a Copa. Mais um. Vamos fazer o campeonato japonês. Tudo bem, ô Gramari? Mudou alguma coisa da manhã pra agora? Não. Alguma coisa diferente? Alguma coisa de boa? Nada, Gramari. Um abraço. Nada. De 6 meses pra cá, não mudou nada. De um ano pra cá, não muda nada. Nada, mesma coisa. Mais um. Fala, galera da CBN. Aqui é o Marcelo Bugrino até o osso. Ô, Marcelo. A Copa acabou, a gente vai sentir saudade agora, Vai da mesmo. arbitragem ajudando a Argentina, hein? Esses brasileirinhos que ficam torcendo pra Argentina, dá vontade de vomitar. Calma. Só isso? Só isso. Tá bom. Beleza. Tem mais um? Fala, galera da CBN. Ainda bem que a Argentina não foi campeã, porque o Flaco Lopes ia voltar pro Palmeiras. Nossa. A Palmeiras ia soltar, venha para o campeão do mundo. Venha, Flaco. Se você faz parte da parte do campeão do mundo. Com certeza. Abraço, Diego de Valim. Você acha que o Palmeiras não ia falar assim, o Palmeiras tem Mundial e ia mostrar o Flaco Lopes? Mas lógico que ia fazer isso. Fizeram uma postagem aí que pegou mal, né? Pegou mal? Você viu? Eu não vi isso, não. Mas uma coisa tem que ser dita também agora, sem brincadeira. O Flaco Lopes foi o único jogador que ficou virado para a Espanha. Ali aplaudiu também os espanhóis na hora da celebração, da coroação do título também. Não é porque é do Palmeiras ou não, mas foi uma atitude muito antidesportiva, né, dos jogadores da Argentina. O Flaco Lopes foi o único jogador virado. Não, mas isso aí é o mínimo que se espera de alguém que tem educação. Eu também acho, exatamente. Não dá nem pra dar Falando parabéns. dos outros jogadores, né? Os outros que mandaram muito os outros mal. jogadores. Muito mal, velho. Vamos pro intervalo, a gente volta já aqui no Arena CBN 4h54. Arena CBN. Tem momentos que pedem chopp artesanal de qualidade. Com chopp artesanal Bergrin, cada encontro fica ainda melhor. Peça já pelo WhatsApp 19998218426 e viva a experiência. cervejariabergrin.com.br. Se beber, não dirija. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Vamos lá para trazer as informações do vôlei aqui na Hora do Vôlei, porque a seleção brasileira entra em quadra amanhã, às 8h30 da manhã. Atenção, hein? 8h30 da manhã tem Brasil e Japão pelas quartas de final da Liga das Nações de Vôlei Feminino. Um pouquinho mais cedo, também duelo das quartas de final, tem a Itália contra a Holanda. Na quinta-feira tem Turquia e Canadá, Estados Unidos e China. Já no masculino, o Brasil caiu fora, já foi eliminado. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente. Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Hoje é dia de super terça no Iga Atacado com ofertas especiais. Confira. Energético Monster Sabores Lata 473ml, R$ 7,89. Refrigerante Coca-Cola tradicional ou 0,2 litros, R$ 9,39. Linguiça toscana Aurora congelada 5 quilos, R$ 79,90. Nesta embalagem o quilo sai por apenas R$ 15,98. Leite condensado Italac semidesnatado 395 gramas, R$ 5,29. Corra, ofertas válidas somente para hoje, 21 de julho. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Cortag, com você construindo o mundo. Tem momentos que pedem chopp artesanal de qualidade. Com chopp artesanal Bergrin, cada encontro fica ainda melhor. Peça já pelo WhatsApp 19998218426 e viva a experiência. cervejariabergrin.com.br. Se beber, não dirija. Arena CBN. São 4 horas e
E 57 minutos. Reta final, hein? Reta final, hein? Já estamos nos acréscimos. Um abraço aqui pro Alex, que mandou mensagem. O Alex aqui, ó. O Flaco ficou de frente pra premiação da Espanha porque é a oportunidade dele ver o Mundial de perto. Quem mandou mensagem foi o Alexandre, hein? Não fui eu que estou falando isso, viu, Fábio Chave? O Alexandre, ele disse, o Flaco ficou de frente para a premiação da Espanha porque é uma oportunidade dele ver o Mundial de perto. Foi o Alexandre, viu, Chave? Não sou eu que estou falando isso. Mas foi uma boa conduta dele. Fez bem ali. Teve educação. Tem mais mensagem de áudio, ô Bolachinha? Boa tarde, Malacabados, tudo bem? Cristiano Salviano de Sumaré. Eu ainda acho que dia 11 de julho devia ser feriado nacional, dia de Santa Madonna. Foi a única que conseguiu levar o Brasil pra final. E ainda de quebra, a Argentina não achou nada. É isso aí. Levou o Ronaldinho. Levou o Ronaldo, né? E você falou que ninguém viu, né? Eu fiquei até agora eu tô sem entender um pouco essa questão do show do intervalo da Copa do Mundo. Foi gravado antes. Né? O Ronaldo tava lá no camarote com o Trump e com o Infantino. Ô Zé. Oi. Deixa eu perguntar uma situação pra você. Pode perguntar. Ontem nós falamos aqui da Copa do Mundo, o ouvinte deu a nota, né? E muita gente falou que foi a última dança de alguns grandes jogadores. Você gostaria de ver quem na próxima Copa, dos 3 que eu vou falar? 2030, hein? Cristiano Ronaldo, Messi ou Neymar? De verdade? De verdade. Cristiano Ronaldo? Eu acho que ele ainda poderia ter entregue alguma coisa além do que ele entregou nessa Copa, né? O Messi foi até a final e o Neymar não tem o que tirar dali, né? Então, o Cristiano Ronaldo. E você, Chaibe, se pudesse escolher... o Messi, né? Pelo que o Messi se apresentou nessa Copa do Mundo, tem bastante caldo ainda. Acho que 4 anos vai ser meio complicado, mas se ele puder jogar, pudesse poupar nesse período pra entrar bem, o cara tem tudo pra fazer um bom Mundial também. 8 jogos apenas, né, Lupi? O Cristiano Ronaldo, ele deu um azar de nascer num país que só ele que é bom também, né? Fala a verdade, né? Não, mas a Portugal tinha uma geração boa. É que não tem, sabe, um approach com a conquista, sabe? É que a Argentina ajuda bem mais, né? Tem isso. Nossa. O final do telefone 5109, como é que ele chama aqui? Não mandou o nome dele? Orive. Deve ser. Orive. Ele é bonito. Mexe com ouro. Rapaziada, seus clubes com transferban não pagaram as suas contas, vão pagar o dos outros. Esquece o torneio. Mas a gente vai organizar esse torneio, vai ser legal. Os times que perderem, eles vão ter que se virar pra pagar a dívida do campeão. Cara, essa sua mensagem foi horrível. Foi horrível, hein, Orive? Foi horrível. 5 horas. Palpitão, hoje tem Santos e Universidade Central. Ok. A bola rola às 9h30 da noite. Com transmissão da CBN. Com transmissão da CBN Campinas, tá bom? Então, se você vai viajar, não vai conseguir acompanhar o jogo, liga na CBN. Põe um radinho lá. Ouvir jogo no rádio é tão gostoso, então fica o convite. Quem leva o Zé Neves? Lembrando que o Santos não tem Neymar e não tem Gabigol hoje. Acho que vai ser um 0x0 ou 1x1 lá. E aí, Chaibe, o placar do jogo do Santos hoje contra a Universidade Central da Venezuela pela Playoffs, hein, da Sul-Americana. O Santos perde hoje, mas classifica na semana que vem. Perde? Eu também tô achando que o Santos perde, mas assim... E perde jogando mal, sabe? Uns 3x0 pros meninos da Venezuela. Aquele jogo que aos 32 do segundo tempo você desliga a televisão e vai dormir. E vai dormir. E ó que já vai estar tarde, hein? Porque o jogo é às 9h30. 5 horas e 1 minutinho, o ponto final aqui no Arena. Vem chegando o ponto final. Amanhã a gente tá de volta aqui nos 99,1. Um grande abraço pra todo mundo e até mais.